Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu queria começar essa reflexão fazendo uma pergunta. Se você é cristão, você saberia me dizer qual seria o ápice de toda a revelação bíblica? Eu sei que você pode dizer assim, é Jesus. Com relação a isso, não há dúvida, né? Mas falando biblicamente, falando textualmente, o ápice de toda a revelação de Deus está em Romanos 3, dos versículos 21 até o final. É quando Paulo traz para nós a revelação da obra de Jesus Cristo. E ele usa praticamente três palavras, mas se subentende quatro, né? Palavras que são os pilares da mensagem. Quando o assunto é salvação, são os pilares. Eu estou falando de justificação pela fé, eu estou falando de redenção, de propiciação e de expiação. Eu acredito que poucas palavras têm tanta importância na Bíblia como essas. E, ao mesmo tempo, acredito também que poucas palavras são tão desconhecidas do público cristão quanto estas palavras. Não é curioso isso? E eu fico me perguntando se esse texto é um dos textos mais importantes da Bíblia, por que que ele não é pregado? Por que que ele não é exposto frequentemente pelos pregadores, pelos pastores, pelos líderes espirituais? Sabe, queridos, eu sou um cristão, Deus me chamou para pastorear, para pregar o evangelho. Como pregador, me surpreende, na verdade, o gosto daquilo que das pessoas que se dizem cristã, as opções delas, as escolhas delas em relação à mensagem do Evangelho. Nós estamos numa época da história da igreja com acesso à internet, com acesso a redes sociais e tudo mais. Isso tem dado oportunidade a muitas pessoas de pregarem o Evangelho, né? Mas, ao mesmo tempo, também tem dado oportunidade a muitas pessoas que usam a fé cristã, que usam a palavra de Deus com a intenção de se beneficiar. São os mercadores da palavra de Deus, né? Eles negociam com a palavra, eles usam a palavra para o seu bem pessoal, entende? Nós estamos vivendo uma época como essa, e é muito difícil numa época como essa você manter o equilíbrio em relação à vida cristã, manter o equilíbrio em relação à palavra de Deus. Como eu sei que boa parte das pessoas que são cristãs não leem a Bíblia, elas não têm filtro, elas não têm como saber se aquilo que estão ouvindo de fato é palavra de Deus ou não. Elas não têm como saber se, mesmo que o pregador use um texto bíblico, ela não tem como saber se a exposição ou se aquilo que ele está falando a respeito do texto bíblico é verdade. Então, por causa dessa deficiência que nós temos no cristianismo, então muitas pessoas estão sendo enganadas, muitas pessoas estão vivendo um cristianismo materialista, um cristianismo que está voltado apenas para o homem, né? Antropocêntrico, um cristianismo onde a vontade do homem é o que importa, o desejo, né, do homem é o que vale realmente. E aí, como há muitas pessoas, a gente precisa ser honesto, assim como há muitos homens de Deus, a gente não pode duvidar disso de forma alguma. E eu conheço alguns homens de Deus, pregadores, pastores, homens que a vida é um exemplo, né? A vida é um testemunho vivo, claro, de que são homens de Deus e que creem no Senhor e que pagam um preço alto pela fé que têm e pela honestidade e integridade de pregar o Evangelho. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe também que existem muitas pessoas, queridos, que se aproveitam da ignorância das pessoas que dizem serem cristãs e elas acabam usurpando, né, dessas pessoas aquilo que elas têm de precioso, né?
Porque muitas dessas pessoas estão numa igreja evangélica atrás de uma bênção, atrás de uma bênção material, de uma melhoria de vida, e elas vão atrás disso e são exatamente saqueadas nessa área, entende? Porque aprendem que para ser abençoado, aprendem que para ter a bênção de Deus na vida financeira você tem que investir pesado. É aquela ideia, quanto mais você ofertar no ministério, mais você vai ter de volta. E aí os pregadores usam e abusam de textos bíblicos, como aquele que diz, né, que o semeador saiu a semear, e quando a semente cai no bom terreno, ela produz a 30, 60 e até 100 por um. E essas pessoas ficam usando esses textos de maneira isoladas, né, fora do seu contexto, ludibriando as pessoas ignorantes. E às vezes não é só ignorante, né? Às vezes é avarenta também, que querem usar a fé cristã para se dar bem na vida. E aí nós temos um casamento perfeito. De um lado eu tenho alguém que está oferecendo aquilo que a pessoa quer. Estou dizendo aquilo que eles querem ouvir, na verdade. Do outro lado tem alguém que está sedento por ouvir alguma coisa boa, alguma coisa que lhe faça sentir bem, alguma coisa que lhe dê esperança de melhorar de vida. E aí, queridos, não estou generalizando, mas aí eu posso dizer que aquilo que nós conhecemos como cristianismo brasileiro, né, vira uma bagunça, e aí nós deixamos de lado aquilo que é a essência do cristianismo. Por quê? Porque uma mensagem baseada em Romanos 3, do 21 até o final ali, não é uma mensagem que dá público, não é uma mensagem que é atraente, não é uma mensagem que vai me trazer um retorno financeiro, entende? Não é uma mensagem que vai me dar seguidores em redes sociais. Então a gente já opta por não falar disso, opta por dizer às pessoas aquilo que elas querem ouvir. Eu estou lembrando aqui de Paulo falando, que acho que é a Timóteo que ele está falando, né? Ele diz assim, olha, nos últimos dias, né, as pessoas elas terão como que comichão nos ouvidos, elas vão atrás dos falsos líderes, daqueles que dizem aquilo que elas querem ouvir, e de fato nós vivemos essa realidade de maneira muito clara na nossa nação. Eu estou colocando tudo isso para vocês, querido, porque eu tenho, o tema que eu estou tratando aqui, eu estou tratando já tem algum tempo já, é um tema muito importante, é um tema extremamente importante, onde eu estou trabalhando exatamente essas palavras: justificação pela fé, redenção, propiciação, expiação. Eu estou falando da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, da sua morte vicária, termos que as pessoas desconhecem, na verdade, morte substitutiva, né? Então as pessoas quase não conhecem esses termos, acham estranho, na verdade, nem querem ouvir a respeito, e mal sabem elas que estão rejeitando aquilo que é a essência do cristianismo. Eu convido você que está assistindo esse vídeo para que veja os outros, ou para que olhe essa playlist que está aí, chamada Justificação pela Fé. Eu tenho uma série de mensagens aí falando a respeito desse tema de salvação, né, da obra de Cristo na cruz do Calvário do nosso lugar. E por que eu faço isso, queridos? Eu faço isso porque mesmo que as pessoas que vão à igreja e que estejam ouvindo esses pastores que pregam prosperidade, né, que estão mercadejando a palavra de Deus, mesmo que alguém vá para uma igreja dessa e melhore de vida, né, melhore de vida mesmo, ela está lá fazendo campanha, fazendo oferta e tudo, melhorou de vida, mas se ela não conhecer Jesus, isso é uma tragédia, entendeu? Não é que melhorar de vida seja ruim, mas é porque você foi enganado. Você está trocando a eternidade por uma bênção material, por uma melhora de vida aqui nesse mundo. E isso é uma tragédia, queridos. Porque o evangelho, ele não tem como objetivo principal melhorar a vida financeira do ser humano. Jesus Cristo diz que ele veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Ele veio para nos oferecer salvação. E se eu não conheço salvação, se eu não tenho salvação, não importa quanta bênção material eu desfrute, eu ainda estou perdido. Convido você para continuar assistindo os vídeos, porque nós vamos continuar falando de propiciação e expiação, tá? Deus te abençoe.